Apêndice A. Procurando o trigo onde menos se espera. Embora as listas que se seguem possam ser intimidadoras, cumprir uma dieta com alimentos sem trigo e sem glúten pode ser tão fácil quanto se restringir a alimentos que não precisam de rótulo. Alimentos como pepino, couve, bacalhau, salmão, azeite de oliva, noz, ovo e abacate. Não estão, de modo algum, relacionados ao trigo ou ao glúten. Por natureza, eles não contêm esses componentes. São naturais e saudáveis, sem a necessidade de algum rótulo com os dizeres não contém glúten. No entanto, se você se aventurar fora do setor dos alimentos não processados, naturais e bem conhecidos, se comer em eventos sociais, se for a um restaurante ou viajar, existe sim a possibilidade de uma exposição inadvertida ao trigo e ao glúten. Para algumas pessoas, isso não é brincadeira. Alguém com doença celíaca, por exemplo, pode ter de suportar de dias a semanas de cólicas abdominais, diarreias e até mesmo sangramento intestinal, em decorrência de um encontro involuntário com algum glúten de trigo misturado na massa usada para fazer frango à milanesa. Uma desagradável erupção de dermatite herpetiforme, mesmo depois de curada, pode ressurgir por causa de um simples respingo de molho de soja que contenha trigo. E alguém que sofra de sintomas neurológicos inflamatórios poderá apresentar uma queda abrupta na coordenação motora por causa de uma cerveja sem glúten, que não era sem glúten de fato. Para muitos outros que não têm sensibilidade imunomediada ou mediada por inflamação ao glúten, a exposição acidental a ele pode provocar diarreia, asma, confusão mental, dor ou inchaço nas articulações, edema nas pernas e comportamento explosivo em pessoas com TDAH, autismo, transtorno bipolar ou esquizofrenia. São muitas as pessoas, portanto, que precisam estar vigilantes para alguma exposição ao trigo. Quem sofre de transtornos autoimunes, como a doença celíaca, a dermatite herpetiforme e a ataxia cerebelar, também precisa evitar outros cereais que contêm glúten: o centeio, a cevada, a espelta, o triticale, o kamut e o bulgur. O trigo e o glúten são encontrados em uma variedade estonteante de formas: semolina, farinha de matza, orzo, sêmola de trigo duro, farinha de graham e farelo, todos são trigo. Da mesma forma que o trigo, farro, o panko, farinha de rosca japonesa e as torradas de pão. As aparências podem enganar. Por exemplo, a maioria dos cereais matinais contém farinha de trigo, ingredientes derivados do trigo ou glúten, apesar de serem chamados de flocos de milho ou flocos de arroz. A aveia continua a ser objeto de controvérsia, especialmente tendo em vista o fato de que os produtos de aveia costumam ser processados nos mesmos equipamentos ou instalações que os produtos de trigo. Portanto, a maioria dos pacientes celíacos evita também a aveia. Para poderem ser classificados como sem glúten pelos critérios da FDA, os alimentos industrializados, não os preparados em restaurantes, devem não apenas ser isentos de glúten, como também ser produzidos em instalações onde não haja glúten, para impedir uma contaminação cruzada. Algumas pessoas são tão sensíveis ao glúten que até mesmo a quantidade mínima a qual são expostas pelo uso compartilhado de um instrumento de corte já pode deflagrar sintomas. Isso quer dizer que, para os gravemente sensíveis, até mesmo um alimento cujo rótulo que não inclua a palavra trigo, nem outras palavras de expressões que sirvam de alerta para a presença de trigo, como âmido alimentar modificado, pode conter alguma quantidade de glúten. Em caso de dúvida, talvez seja necessário dar um telefonema ou enviar uma mensagem para o serviço de atendimento ao consumidor.
e indagar se o produto foi fabricado em instalações sem glúten. Além disso, mais fabricantes estão começando a especificar em seus websites se seus produtos contêm ou não glúten. Vale ressaltar que, no rótulo de um alimento, não contém trigo não é o mesmo que não contém glúten. Não contém trigo pode significar, por exemplo, que foi usado centeio ou malte de cevada no lugar do trigo, mas esses dois também contêm glúten. As pessoas muito sensíveis ao glúten, como os celíacos, não devem pressupor que não contém trigo seja necessariamente não contém glúten. Você sabe que o trigo e o glúten podem ser encontrados em abundância em alimentos óbvios, como pães, massas e produtos de confeitaria. Mas existem alimentos não tão óbvios que podem conter trigo, como relacionamos a seguir: baguetes, cevada, sonhos, farelo, brioches, bulgur, burrito, cuscuz, crepe, croutons, durum, encorn, emmer, farinha de germe de trigo, farro. Algumas variedades de trigo são chamadas livremente de farro na Itália. Focaccia, nhoque, farinha de graham, proteína vegetal hidrolisada, kamut, matza, amido alimentar modificado, orzo, panko, uma mistura de farinha de rosca usada na culinária japonesa, lamen, roux, molho ou espessante à base de trigo, torrada de pão fatiado, centeio, seitan, glúten quase puro, usado como substituto da carne, semolina, soba. O trigo sarraceno é um ingrediente principal, mas em geral também inclui trigo. Espelta, strudel, tortas, proteína vegetal texturizada, triticale, udon, macarrão japonês de trigo, germe de trigo, wraps. Produtos que contêm trigo. O trigo reflete a incrível inventividade da espécie humana, já que transformamos esse grão numa extraordinária quantidade de formas e apresentações. Além das muitas configurações já relacionadas que o trigo pode assumir, há uma variedade ainda maior de alimentos que contêm alguma quantidade de trigo ou glúten. Esses relacionamos mais adiante. Tenha em mente, por favor, que, em razão da extraordinária quantidade e variedade de produtos à venda, esta lista não poderia incluir todos os itens que possivelmente contenham trigo e glúten. O segredo é manter-se vigilante e fazer perguntas, ou deixar de comprar, sempre que tiver dúvidas. Muitos alimentos relacionados adiante também são oferecidos em versões sem glúten. Algumas apresentações sem glúten são, ao mesmo tempo, saborosas e saudáveis, por exemplo, o molho vinagrete para saladas sem proteína vegetal hidrolisada. Lembre-se, porém, de que pães, cereais matinais e farinhas que integram o crescente universo de produtos sem glúten normalmente são feitos com amido de arroz ou amido de milho, fécula de batata ou de tapioca e não são substitutos saudáveis. Nenhum alimento que provoque respostas glicêmicas na faixa do diabetes deveria ser rotulado como saudável, contenha glúten ou não. Esses produtos são mais úteis para um prazer eventual, não como gêneros de primeira necessidade. Existe também um mundo de fontes disfarçadas de trigo e glúten, que não podem ser decifradas a partir do rótulo. Se a lista dos ingredientes incluir termos não específicos, como, por exemplo, amido, emulsificantes ou agentes levedantes, considera-se que o alimento contém glúten até prova em contrário. Existem dúvidas acerca do teor de glúten de certos alimentos e ingredientes, como o corante caramelo. O corante caramelo é o produto caramelizado do aquecimento de açúcares, que é quase sempre feito com xarope de milho rico em frutose, mas alguns fabricantes o preparam a partir de uma fonte derivada do trigo.
Incertezas desse tipo estão assinaladas na lista de ingredientes com um ponto de interrogação ao lado do item em questão. Nem todo mundo precisa manter extrema vigilância para evitar a mais ínfima exposição ao glúten. As listas que se seguem pretendem simplesmente aumentar sua conscientização para a onipresença do trigo e do glúten, além de fornecer um ponto de partida para as pessoas que realmente precisam manter uma vigilância extrema sobre sua exposição ao glúten. Eis a lista de fontes inesperadas de trigo e glúten. Bebidas. Cervejas do tipo Ale, do tipo Large, embora seja crescente o número de cervejas sem glúten. Misturas para Blood Mary, cafés flavorizados, chás de ervas feitos com trigo, cevada ou malte, cervejas fortes do tipo malte licor, chás aromatizados, vodkas destilada do trigo, Absolute, Grey Goose, wine coolers que contenham malte de cevada, whisky destilado de trigo ou cevada. Cereais matinais. Existem alguns que parecem não conter trigo, mas que decididamente o contêm. Cereais de farelo, flocos de milho, granolas, cereais saudáveis, muesli, cereais de aveia, cereais estufados de milho, cereais inflados de arroz. Queijo. Como as culturas utilizadas para fermentar alguns queijos entram em contato com pão, mofo de pão, elas podem representar risco de exposição ao glúten. Queijo azul, cottage, não todos, gorgonzola e roquefort. Corantes, excipientes, texturizantes, espessantes. Essas fontes ocultas podem estar entre as mais problemáticas, tendo em vista que muitas vezes se encontram escondidas na lista de ingredientes ou dão a impressão de não estar de modo algum relacionadas com o trigo ou o glúten. Infelizmente, com frequência, não há como saber pelo rótulo. Nem o fabricante poderá lhe dar essa informação, já que esses ingredientes costumam ser produzidos por um fornecedor terceirizado. Corantes artificiais, flavorizantes, corante caramelo, flavorizante caramelo, dextrinomaltose, emulsificantes, maltodextrina, amido alimentar modificado, estabilizantes, proteína vegetal texturizada. Barras energéticas, de proteínas e de substituição de refeições. Cliff Bars, Gatorade, GNC, Cash Gullion, Power Bars, barras do plano de dieta Slim Fast. Lanchonetes. Em muitas lanchonetes, o óleo usado para fazer batatas fritas pode ser o mesmo usado para fritar bolinhos de frango à milanesa. De modo semelhante, as superfícies de preparo dos alimentos podem ser compartilhadas. Alimentos nos quais você geralmente não imaginaria encontrar trigo, muitas vezes o contém, como ovos mexidos feitos com massa de panqueca ou chips de milho e bolinhos de batata. Molhos, salsichas e burritos geralmente contêm trigo ou ingredientes derivados do trigo. Nas lanchonetes, de fato, alimentos que não contenham trigo ou glúten são exceção. Portanto, é difícil, para não dizer quase impossível, encontrar alimentos sem trigo e sem glúten nesses locais. De qualquer maneira, você não deveria comer em estabelecimentos desse tipo. No entanto, algumas redes, como a Subway, Arby's, Wendy's e Chipotle Mexican Grill, afirmam com segurança que muitos de seus produtos não contêm glúten ou oferecem um cardápio sem glúten. Cereais matinais quentes, creme de trigo, farinha de germe de trigo, malte wholemeal, farinha de aveia, farelo de aveia. Carnes, carnes empanadas ou à milanesa, carnes enlatadas, carnes prontas, frios, salames, salsichas, imitação de bacon, imitação de carne de siri, hambúrguer, se contiver farinha de rosca, linguiça,
Peru com alto umedecimento. Diversos. Esta pode ser uma área realmente problemática, pois ingredientes identificáveis que contenham trigo ou glúten podem não estar relacionados no rótulo dos produtos. Talvez seja necessário ligar para o fabricante. Envelopes, cola, brilhos e hidratantes labiais, massa para modelar, batons, medicamentos de prescrição e venda livre. Suplementos nutricionais. Muitos fabricantes colocam no rótulo a especificação não contém glúten. Selos, cola. Molhos, molho de salada, condimentos. Molhos de carne engrossados com farinha de trigo, ketchup, xarope de malte, vinagre de malte, marinadas, miso, mostardas que contenham trigo, molhos de salada, molho de soja, molho teriyaki. Temperos: curry em pó, temperos mistos, tempero para tacos. Petiscos e sobremesas: biscoitos, crackers, pretzels são petiscos que, obviamente, contêm trigo, mas há uma quantidade de itens não tão óbvios: glacê de bolo, barras recheadas, goma de mascar, pó do revestimento, misturas de salgadinhos, Doritos, frutas secas levemente polvilhadas com farinha de trigo, recheios de frutas com espessantes, balas de goma, barras de granola, sorvetes, biscoitos e creme, biscoito recheado, massa de biscoito, cheesecake, chocolate maltado, cones de sorvete, alcaçuz, barras de castanhas, tortas, chips de batata, castanhas e sementes torradas, tiramisu, chips de tortilhas com sabores, mistura de castanhas, sementes e frutas secas. Sopas: sopas cremosas, caldos, cubo de caldos concentrados, sopas enlatadas, sopas liofilizadas, caldos e bases para sopas. Produtos vegetarianos e de soja: hambúrgueres vegetarianos, tiras de frango vegetariano, chile vegetariano, salsichas e linguiças vegetarianas, escalopes vegetarianos, bifes vegetarianos. Adoçantes: malte de cevada, extrato de cevada, dextrina e maltodextrina, malte, xarope de malte, flavorizante de malte.